Oi, crianças, tudo bem com vocês? Se um estranho te chamar para ir num lugar que você não conhece, você vai? Não pode, né? Mas na história de hoje nós vamos ver que quem chamou foi Deus. Ele chamou um homem para este homem ir em um lugar que ele não conhecia. Vamos ver o que aconteceu? Que bom ter você aqui comigo novamente! E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve agora e já curta a nossa história. E vamos para a história de hoje? Na última história que nós ouvimos, foi sobre aquela torre bem grande que as pessoas queriam fazer, a Torre de Babel. Mas antes dessa história, nós tivemos a história de Noé. Lembram que Noé teve 3 filhos? Sem, Cã e Jafé. Da descendência de Sem, nós temos o principal personagem da história de hoje, Abrão. Sim, Abrão ele é da descendência de Sem, que era filho de Noé. Abrão vivia num lugar chamado Ur dos Caldeus. E ele tinha muitas terras, muitos gados. Abrão tinha muito dinheiro. E ele vivia com a sua esposa, Sarai. E tinha também um sobrinho, Ló. Talvez você esteja se perguntando, mas tia Val, você está falando o nome dos personagens errado. É Abraão e Sara. São esses personagens mesmos. Mas, nessa história, eles ainda são Abrão e Sarai. Nas próximas histórias, nós vamos descobrir o porquê que o nome deles mudou. Ali em volta de Ur dos Caldeus, onde eles moravam, haviam outros povos também. Mas eles adoravam outros deuses. Mas Abrão, ele era fiel a Deus. E foi por isso que Deus escolheu Abrão para iniciar um novo povo. O povo que seria chamado Povo Escolhido de Deus. Foi então que Deus apareceu para ele e disse assim: Abrão, eu quero que você pegue tudo o que você tem, junte tudo e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. É interessante que Deus não fala para Abrão para onde ele vai. E Abrão também não pergunta, simplesmente junta suas coisas e vai. Nessa época, Abrão estava morando em um outro lugar chamado Harã. Então lá em Harã, ele juntou todas as suas coisas e foi para um local onde Deus iria mostrar. Além de todos os bens que eles tinham, eles levaram também os empregados, os pastores de ovelhas que eles tinham. Mas no meio da viagem, os pastores de ovelha de Abrão e os pastores de ovelha de Ló começaram a brigar. Foi então que Abrão decidiu: vamos cada um pegar os seus bens e os seus empregados e pastores e vamos cada um seguir em uma direção. Abrão falou para Ló: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E assim eles fizeram, foram cada um para um lado. Em um momento, Deus falou para Abrão subir lá no alto de um monte e falou assim: Abrão, você consegue ver o tanto de areia que tem aqui? Você consegue contar esses grãozinhos? A sua descendência será tão numerosa quanto todos esses grãos de areia que tem aqui. Você já foi na praia? Já pegou um pouquinho de areia da praia? Já imaginou contar aqueles grãozinhos? É impossível. Deus falou para Abrão que a descendência dele seria tão numerosa quanto uma praia inteira. Olha só, Abrão estava bem lá na terra dele. Mas quando Deus chamou ele, ele confiou em Deus, pegou as suas coisas e foi. Deus falou que ele seria pai de uma grande nação. Mas ele já era idoso, não tinha filhos. Mas ele confiou que seria pai dessa grande nação. E aqui ficou nosso ensinamento. Nós devemos, assim como Abrão, confiar que Deus pode fazer as coisas mesmo que pareçam fora da realidade. E tem um versículo para aprendermos que diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Vamos repetir? Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. A história que nós ouvimos hoje fica em Gênesis a partir do capítulo 12. A Bíblia diz que Abrão e Sarai já tinham mais de 70 anos, não tinham filhos. E mais, a Sarai era estéril. Como será que vai ser essa questão da descendência de Abrão?
E Ló, o que será que aconteceu com ele? Para onde será que ele foi? Nós vamos descobrir nos vídeos que virão. E esta foi a história de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!